conta a história. Como é que surgiu a Automotoscola Minas Gerais? A Autoescola Minas Gerais, ela surgiu numa demanda que o Estado estava tendo de montar as motopistas no Estado de Minas Gerais. Que houve uma demanda de crescimento de veículos duas rodas. E quando a gente dava aula na rua para os veículos duas rodas, havia muitas situações de risco e perigo. E foi pessoas pensantes que montaram a motopista para que traga segurança para o condutor que está aprendendo a dirigir o seu veículo de duas rodas. Então, houve uma melhora muito grande na segurança para esses alunos, que a gente tinha uma situação de risco muito grande. Você está ensinando um aluno de duas rodas num trânsito que está crescendo diariamente. E houve uma melhora no ensino muito grande. Você acha que esta aula aqui é dada lá na autopista? É autopista que eu falo? Motopista. Motopista. Ela orienta bem eu vou falar os motoqueiros, que tem alguns motoqueiros em Itajubá. Tem os motociclistas que obedecem faixas, obedecem sinalização, obedecem à esquerda. E tem os motoqueiros que não estão nem aí, corta pela direita, faz aquele S no meio do trânsito, separa numa faixa para o pedestre passar, o motoqueiro atravessa sem respeito nenhum. Você acha que esta aula sendo dada, assim, antes de tirar a carteira, umas voltas na cidade com o instrutor na garupa ou com o instrutor num carro atrás, ajudaria um pouco, né, para que esses meninos não corram tanto risco assim? Vamos no princípio da origem do problema. A gente não pode generalizar. Acontece muito com as mães, com os pais, quando a criança adoece em casa. Ela vai lá, tá sentindo que a criança tá com febre, vai lá e dá um dipirona. O que o dipirona faz? Ele abaixa a febre, leva pro médico, chega lá pro médico, tá sem febre. Volta daqui 3 dias para ver se vai dar alguma infecção, alguma situação. E isso acontece conosco também quando recebemos os candidatos. De que maneira? Tudo começa com a educação. Então, se o cidadão, lá na origem dele, já tem um princípio já de educação que não é compatível ao meio que a sociedade vive, ele vai chegar um pouco agressivo na autoescola. E isso, nós não temos o tempo suficiente para dar o remédio correto. São 20 aulas práticas, 45 aulas de legislação para mudar um comportamento de uma vida inteira, de 18 anos ou 20, 30 anos atrás, é difícil para a gente. Então, quando a pessoa chega com esse comportamento agressivo, igual você falou, que é os motoqueiros, não os motociclistas, a gente dá o remédio certo, põe coisas na mente dele para ver que a vida, o dom que Deus deu para a gente é importante. A gente tá vivo, respirando, chegar em casa, ver a família, dar um beijo nos filhos, dar um beijo na minha patroa, um beijo patroa que está nos ouvindo aí. Então, essa essência que a gente quer passar, porque os números são altíssimos de acidente, sim, mas por comportamento, por atos inseguros. Você vê que a cidade ela precisa de mais sinalizações. A gente está sempre comunicando que tem que ter melhoras. A cidade foi construída de maneira assim não adequada, as ruas são mais estreitas. Cidade antiga, né? Cidade antiga. Mas a gente pode mudar comportamento, a gente conviver em sociedade de maneira melhor. Então, pensando nisso, a gente está com a situação de motopista e as pessoas querendo fazer aula na rua. Nós, quando estamos aprendendo a situação de dominar o veículo, a gente não precisa de correr. A motopista é domínio, habilidade, segurança. Os primeiros passos do condutor de motocicleta, ele é dado na motopista. Depois que ele tira a carteira, ele vai conviver com os outros veículos, mas já com habilidade, segurança, destreza para poder dirigir, direção defensiva, e ele vai se dar bem. Ou seja, coloca a pessoa direto que está aprendendo a dirigir com pessoas agressivas assim, do jeito que você falou, com comportamentos errados, a gente tem que preservar a vida em primeiro lugar. Não vamos generalizar, né? Não são todos que fazem isso. Não são todos que fazem isso, mas a gente pensa, a motopista foi criada para dar segurança, vida. O número de acidentes era muito grande com alunos, tinha muito problema. Acontece um acidente com o aluno na rua, quem vai responsabilizar? Então, pensando na segurança do cidadão, de você que quer tirar sua habilitação, foi montada as motopistas para trazer segurança, qualidade. O instrutor vai estar muito próximo, vai estar mostrando.
a motopista tem todo um circuito que entende que se faz o trânsito. São labirintos, rampa, prancha. Você passar numa prancha de 20 centímetros numa distância de 10, 12 metros, mostrar equilíbrio. Então, tudo foi planejado para que esse condutor que sai da motopista tenha uma segurança no trânsito. Pode, com toda certeza, o condutor que sai habilitado, fazendo aula na motopista, sai preparado para o trânsito. Eu tenho certeza que isso acontece nas autoescolas. Não vamos assim, vamos falar essa ou aquela nas autoescolas, na motopista. Mas quando eles saem dali, aí eles parece que é igual eu. Eu levei 5 anos para tirar a carteira. Quando eu tirei minha carteira e que peguei a carteira na minha mão, eu tirei fininho em vários guardas. É verdade. Você passa em frente para saber se eles param. Né? Deu vontade de mostrar a carteira pro guarda, assim, sabe? Que eu tirei a carteira, né? Porque uma vez eu fui pego, eu não tinha carteira, e eu vou falar pra você, foi difícil porque meu pai proibiu de dirigir o carro dele por muito tempo. Mas então, também dá essa impressão, tá? Então eu acho que no meu tempo, para tirar a carteira de moto, eu não tinha tirado a carteira de moto nessa época, que era muito difícil, naquele tempo não era moto, era motor, né? A gente não chamava de moto, era Vespa, lambreta ou moto, né? Eram aquelas motocicletas, né? E então, nessa época, a gente não tinha tempo de fazer a carteira. Mas quando tirava a minha carteira, num Chevette de um vizinho, que meu pai não deixou de tirar no Fusca dele, eu emprestei o carro do vizinho, sem nunca ter dirigido na vida, um Chevette preto do Vilela, botafoguense, ali da Boa Vista. Ele me emprestou o carro, foi junto comigo que ele tirou a dele e eu tirei a minha no mesmo tempo. Legal. Aí nós fomos atrás do Chevette, contando uma história minha aqui em particular. Aí na frente tinha um motociclista. Girando, fazendo exame. E o cara que estava me examinando para ver se eu estava apto a tirar a carteira, estava olhando a moto da frente, o que ele estava fazendo, para ver se ele estava apto a tirar a sua carteira. Eu achei interessante, eu perguntei para como é que chama? Examinador. O examinador, o rapaz da frente está tirando carteira também, eu falei, eu estou de olho nele. E estou de olho em você também. Estava naquela época e perguntou para mim, você come a banana, você joga a casca para onde? Para o seu lado ou para o meu lado? Eu falei, como já sabia, eu não sou bobo nem nada. Eu falei, não, eu não como banana quando estou dirigindo. Aí, tá vendo? Tá vendo aqui é o esquema? Tem igual japonês, né? Liga o carro, liguei. Agora sai devagarzinho, abre a porta e sai do carro. Vamos lá, Márcio. Fica vendo muitos vídeos da TikTok na lista. Não, deixa eu te falar. O que é isso? Isso é coisa de TikTok. Essa do liga o carro e sai é uma... Não, essa é das antigas. Essa é velha. É bem antiga.